Olá, bem-vindos! Hoje nós vamos aprender sobre a tabela de tributação, as tabelas auxiliares para a tributação. Então aqui no módulo de cadastros nós temos as tabelas fiscais. Então aqui em tabela fiscal nós temos a tabela de tributo, muito importante, a tabela de classificação fiscal, as mensagens legais que nós temos na nota fiscal eletrônica, né, o XML, um cadastro de estados e os seus correspondentes ICMS, naturezas fiscais de saída e naturezas fiscais de entrada nós vamos detalhar quando a gente for falar sobre faturamento. Grupos de natureza, porque nós podemos agrupar essas naturezas tanto de entrada quanto saída. Uma tabela padrão de CFOP, as mensagens legais por natureza, tipos de correções, antigas cartas de correção, códigos de retorno da nota fiscal eletrônica, então uma tabela já previamente, mas se existirem novos, basta cadastrar. Uma tabela de códigos para a CFPS, o enquadramento do IPI e uma tabela SEST. Então, nessa aula especificamente, eu vou mostrar os cadastros mais simples e vou deixar o cadastro de natureza fiscal de entrada, saída e grupos de natureza para uma segunda aula. Então, na tabela de tributos, nós temos aqui o ICMS, mas poderíamos ter aqui uma substituição tributária, nós poderíamos ter um IPI, e aqui nós definimos os parâmetros dessa tributação. Então, se tributa por UF, sim ou não, quais são as alíquotas. Então, deixa eu pegar um outro caso aqui do ICMS. Então, a alíquota de ICMS para o estado, poderia colocar aqui que sim, somente São Paulo, Rio de Janeiro, ou não, ele já vai trazer isso aqui automático. Incidência, incentivos, substituição tributária. Então, são parâmetros prévios para o cadastramento das naturezas de operação, de entrada e de saída. Então aqui nós podemos fazer um rateio por UF. Então como está aqui que não, né? Eu coloquei que não, então ele não vai abrir essa informação, mas eu poderia definir essas tributações por estado. Temos também ainda na tabela auxiliar fiscal a classificação fiscal, e essas são as classificações que a sua empresa trabalha, né? Embora nós vamos trazer a tabela padrão, mas pode ser que você tenha uma condição diferenciada. Então nessa tabela nós temos também uma série de parâmetros especiais. Isso aqui, geralmente, o seu contador, ele ajuda nesse processo de preenchimento dessas informações. As tabelas de NCM associadas a essa classificação fiscal. IVA e UF por estado, nós podemos definir, se caso esse NCM seja especial, nós vamos definir alguns outros parâmetros para o IVA dentro desse caso. Então, essa é a tabela de classificação fiscal. Ainda no módulo fiscal, no módulo de cadastros, tabelas de auxiliares fiscais, nós temos as mensagens legais, o cadastro de estado, um cadastro simples, uma tabela de CFOP padrão. Então nós temos aqui o CFOP compra para comercialização, é um cadastro simples, onde eu defino se é ativo ou não, se é um tipo de entrada, saída, e as contas débito e conta crédito para as integrações com a contabilidade. Então aqui eu tenho uma riqueza, né, todas as possíveis naturezas de operação e os seus respectivos conta crédito e conta débito associados a esse CFOP. Ainda então em fiscal, para finalizar, nós temos os tipos de correção, código de retorno, o enquadramento legal do IPI e mensagens legais específicas para cada natureza. Agora, na próxima aula, nós vamos falar sobre natureza fiscal de saída e natureza fiscal de entrada. Por essa aula é isso. Te espero na próxima aula.